Uma garota chamada Alice se cansou de andar o dia todo sem fazer nada. O calor a deixou sonolenta. De repente, ela percebeu o coelho branco, que estava com pressa em algum lugar. Pareceu estranho para a garota que ele falava sozinho e ficava olhando para o relógio. Ardendo de curiosidade, Alice correu atrás do coelho e, sem hesitar, saltou atrás dele para o buraco. Dentro havia um poço profundo, cujas paredes eram revestidas de estantes de livros. Alice caiu bem devagar e conseguiu ver tudo direito. Uma vez no fundo do poço, a menina notou uma mesa de vidro com 3 pernas. Nela estava uma pequena chave de ouro e algum tipo de garrafa. Alice tentou abrir a porta com a chave, mas acabou sendo muito pequena. Olhando ao redor, ela viu uma pequena porta. Para abri-la e se encontrar em um jardim magnífico, Alice teve que beber de uma garrafa da mesa. Depois de tomar alguns goles, ela começou a diminuir de tamanho. A menina encolheu-se tão rapidamente que não teve tempo de tirar a chave da mesa. Então ela viu uma torta mágica no chão. Assim que Alice deu uma mordida, ela começou a crescer rapidamente. A garota havia crescido tanto que não conseguia mais passar pela porta tão querida. Alice começou a chorar tanto que logo uma enorme poça se formou perto dela. Naquele momento ela notou o coelho branco. A garota ligou para ele, mas ele estava com pressa e, assustado, deixou cair as luvas e o leque. Alice os pegou e viu como ela começou a encolher. O motivo era um fã de mágica. Alice caiu em uma poça de suas próprias lágrimas. Quando ela foi jogada em terra, a garota novamente notou o coelho. Ele confundiu Alice com sua empregada e ordenou que fosse imediatamente para casa comprar novas luvas e um leque. A garota correu para cumprir a ordem. Na casa do coelho, ela não resistiu à curiosidade e bebeu um pouco do líquido de uma garrafa. Isso levou ao fato de que Alice cresceu para proporções gigantescas e rapidamente encheu a casa inteira. Ela só conseguiu encolher graças às tortas. Tendo recuperado suas dimensões anteriores, a garota fugiu. Logo ela viu um enorme cogumelo no qual uma grande lagarta azul estava sentada. Alice reclamou com ela sobre suas constantes mudanças de altura. A lagarta aconselhou a menina a comer um pedaço de cogumelo. Alice deu uma pequena mordida e finalmente voltou à sua altura normal. E ela continuou. De repente, Alice viu uma casa. Entrando, a garota estava na cozinha, na qual viu a duquesa com um bebê chorando em seus braços. Um enorme gato estava sentado no chão, sorrindo de orelha a orelha. A duquesa explicou a Alice que ele estava sorrindo porque era um gato de Cheshire. De repente, o gato desapareceu e o bebê começou a chorar. A duquesa deu a criança a Alice, e ela própria foi para a rainha. A menina ficou surpresa ao descobrir que não estava segurando uma criança, mas um porquinho de verdade. Quando o gato reapareceu, ele aconselhou Alice a encontrar a lebre de março. E então ele desapareceu, e apenas seu sorriso permaneceu no ar. A garota pegou a estrada. Logo ela viu a casa da lebre de março. Alice chegou bem a tempo para o início da festa do chá. A mesa era enorme, mas apenas a lebre de março, o chapeleiro maluco e Sônia, a ratinha, estavam sentados nela. Eles não deixaram ninguém sentar à mesa e disseram que não havia lugar. Alice descobriu que eles eram forçados a beber chá continuamente como punição por matar o time. A lebre e o chapeleiro zombaram da garota de todas as maneiras possíveis e a ridicularizaram. Incapaz de tolerar tal grosseria, ela silenciosamente se levantou e saiu. Logo Alice se viu em um jardim maravilhoso. Ela notou jardineiros que pareciam jogar cartas. Eles tingiram rosas brancas de vermelho. A garota ficou muito surpresa com isso. Ela aprendeu que sua rainha amava rosas vermelhas e apenas as brancas cresciam. A rainha executou seus servos pela menor ofensa. Os jardineiros disseram que ela estava julgando a criada que roubou os biscoitos naquele momento. Alice ficou muito interessada e foi ao tribunal. Lá ela viu a lebre de março e o chapeleiro maluco testemunhando. Quando terminaram, a rainha convocou Alice de repente para interrogatório. A moça respondeu que não sabia de nada e mandou soltar o criado. A rainha ficou brava e mandou agarrar a garota. Naquele momento, Alice sentiu que começou a crescer novamente. A menina percebeu que eram apenas cartas e não tinha medo deles. E naquele exato momento, a magia desapareceu. Alice acordou na mesma clareira onde ela viu o coelho branco pela primeira vez. Havia uma paisagem familiar ao redor, sons familiares foram ouvidos. Então foi apenas um sonho, pensou Alice. Era uma vez uma menina, e ela tinha cabelos tão lindos e longos que nem todos que a viam podiam tirar os olhos.
Os fios eram tão leves, dourados. Portanto, eles a chamavam de cachinhos dourados. Apesar de toda a sua beleza, ela era uma menina muito travessa. A mãe sempre permitiu que ela andasse no quintal, mas ordenou que ela não fosse para a floresta atrás de sua casa. A Cachinhos Dourados estava muito interessada em saber o que há naquela floresta. E assim, enquanto a mãe não viu, ela de alguma forma saiu de casa para a floresta. A garota caminhou por muito tempo na floresta. Ou ele encontra uma baga, depois olha para uma linda flor e ouve o canto dos pássaros. Então ela se perdeu na floresta. E de repente ela viu uma casa incomum em uma clareira. Cachinhos Dourados se aproximou dele silenciosamente. Andei por aí, mas não vi ninguém. Ela bateu na porta, mas ninguém respondeu. Então ela bateu com mais força e a porta se abriu. Goldilocks entrou com cautela. 3 ursos viviam naquela casa. Um urso era o pai, grande e peludo. A outra era uma mãe ursa. Era menor. O terceiro era um ursinho. Os ursos não estavam em casa porque foram dar um passeio na floresta. A garota entrou na sala e viu 3 tigelas de mingau na mesa. A primeira tigela, a maior, era o papai urso. A segunda tigela, menor, era da mãe ursa. E a terceira, a menor, era um filhote de urso. Perto de cada tigela estava uma colher, grande, média e pequena. Cachinhos Dourados estava com tanta fome que primeiro quis comer em uma tigela grande. Ela pegou a colher maior, pegou o mingau, provou, mas o mingau estava quente demais. Então ela pegou uma colher média, pegou o mingau, provou, mas o mingau estava muito frio. Finalmente ela pegou uma colher pequena e provou o mingau da tigela pequena. Este mingau não estava quente nem frio, era perfeito. E Goldilocks comeu todo o mingau da tigela pequena. Depois de comer, a menina quis sentar-se e viu 3 cadeiras perto do fogão. Uma grande, outra menor e a terceira, muito pequena, com um pequeno travesseiro vermelho. Primeiro, ela tentou subir na cadeira maior, mas não conseguiu. Em seguida, a menina tentou sentar-se na cadeira do meio, mas era muito difícil e desconfortável. Finalmente, ela se sentou na cadeira mais pequena, e era a certa para ela. Cachinhos Dourados gostou tanto da cadeira que começou a se balançar nela. A cadeira rachou, quebrou e ela caiu no chão. A garota se levantou e foi para outra sala. Havia 3 leitos, grande, médio e pequeno. Primeiro, Cachinhos Dourados subiu na primeira cama, mas era muito alta e dura. Deitei no do meio, era muito espaçoso e macio. A garota deitou-se na terceira e menor cama. Ela era a certa para ela. Cachinhos Dourados se sentiu tão confortável e aconchegante que ela adormeceu rapidamente. A menina estava dormindo quando a família do urso voltou para casa. Os ursos ficaram com muita fome e imediatamente foram para a mesa. Vendo sua tigela, papai urso ficou muito bravo. Alguém estava comendo meu mingau. Ele rosnou. A mãe urso também olhou para a tigela e rosnou menos alto. Alguém estava comendo da minha tigela também. E o filhote de urso, vendo sua tigela vazia, gritou alto. Alguém não comeu apenas da minha tigela, ele comeu todo o meu mingau. Os ursos sentiram o cheiro de que algo estava errado. Deixaram a mesa e começaram a olhar em volta. O papai urso percebeu que alguém mexeu na cadeira e rosnou com uma voz terrível. Alguém estava sentado na minha cadeira. A mãe urso olhou para sua cadeira e reclamou. Alguém estava sentado na minha cadeira e a tirou do lugar. E então, o urso olhou para sua cadeira quebrada e gritou novamente. Alguém não apenas sentou na minha cadeira, mas a quebrou. Todos os 3 ursos entraram cautelosamente no quarto. Alguém estava deitado na minha cama e a amassou. Rugiu papai urso com uma voz terrível. E alguém estava deitado na minha cama e a amassou, rosnou a mãe ursa. O ursinho olhou para sua cama e gritou de novo. Alguém estava deitado na minha cama. E então ele viu a garota e gritou com uma voz fina. E ainda dorme nela.
Papai e mamãe ursos foram para a cama e viram que uma menina estava dormindo ali. Cachinhos Dourados acordou com o grito de um filhote de urso e estava muito assustado. Havia 3 ursos na frente dela. Ela instantaneamente saltou para fora de casa e correu para onde seus olhos olhassem, sem olhar para trás. A menina correu muito, estava muito cansada e então viu sua mãe, que procurava a filha desaparecida na floresta. Desde então, Cachinhos Dourados sempre ouviu sua mãe e não fez nada sem sua permissão. Ela se tornou uma menina muito obediente, gentil e boa.